mudar o tema do nosso vídeo e nós vamos passar para internacional, saber um pouquinho o que foi notícia no mundo e que teve também bastante impacto. Vamos começar falando da notícia da morte do George Floyd. Se você não sabe quem é George Floyd, mentalize esse nome, tá? Porque ele tem aparecido bastante. Então, ó, aí tá o George Floyd, de 40 anos. Imagens dele bastante divulgadas e desenhos também, né? Caricaturas. O que aconteceu com o George Floyd? Bom, o George Floyd, ele foi enquadrado pela polícia de Minneapolis, no estado de Minnesota, nos Estados Unidos. E alguém gravou o vídeo desse triste acontecimento em que o George Floyd ele é imobilizado por um policial branco e esse policial aperta o pescoço do George Floyd, levando até a morte. Eu não trouxe essa cena, quem quiser procurar, mas eu acho que a gente não precisa de mais violência para saber o que está acontecendo. Mas são cenas que realmente a gente não gostaria de ver. E o que choca é que o George Floyd fala, que é o que está escrito aí: por favor, não consigo respirar, o meu estômago dói, meu pescoço dói, tudo dói, eles vão me matar. Então, realmente foi o que aconteceu. E aí, nesse desenho, né, esse artista reproduz, dizendo: eu não consigo respirar, não ao racismo. Então, essa morte covarde que aconteceu, levou a uma série de protestos, não só em Minneapolis, mas em todos os Estados Unidos. Tá protestando, porque isso é uma coisa recorrente, isso reacende a discussão por racismo, tá? Se fosse um branco no lugar do George Floyd, será que o policial teria feito isso? Então isso leva a uma onda de protestos que vem se arrastando aí desde esse acontecimento. E aí eu trago uma outra notícia para vocês do Brasil, porque se nos Estados Unidos acontece isso, no Brasil também. Então eu trago aí agora falando da morte do João Pedro, que é um menino de 14 anos que morreu durante a operação das polícias federal e civil no complexo do Salgueiro, no Rio de Janeiro. Família diz que a polícia entrou atirando de maneira cruel. A corporação fala que houve confronto na região. Então João Pedro, 14 anos, estava dentro de sua casa. Afinal, nós estamos vivendo um período de distanciamento social em que o governo, pesquisadores, cientistas nos dizem que ficar em casa é o melhor a se fazer nesse momento enquanto não há vacina contra o coronavírus. Então a gente deve ficar em casa o máximo de tempo. E João Pedro estava em sua casa e foi morto dentro de sua casa pela polícia. Então é mais um caso em que isso acontece, em que demora para haver uma solução definitiva. Então eu trago esse caso para a gente fazer uma correlação com o caso acontecido nos Estados Unidos, ambos em maio. Eu acho que isso tem um potencial gigantesco para aparecer também numa prova de redação. Claro, já apareceu, já, mas é um debate que não termina, é um debate contínuo, infelizmente, porque o que a gente gostaria era que isso não ocorresse nunca mais, né? Nós vamos mudar de assunto agora e falar que o Trump rompeu com a OMS e acusa a China de ser a responsável por sofrimento no mundo. Bom, vocês lembram, quem assistiu o resumo virtual de abril, que a questão do mês de abril foi justamente sobre isso. O Trump, na questão, a gente coloca, quem quiser, ó, clica aqui, vou deixar como sugestão. O Trump ameaçou suspender o envio de verbas para uma organização, isso na questão, né? E eu pergunto qual é essa organização e por quê? Então a resposta: Organização Mundial da Saúde, por conta da pandemia do coronavírus. Então, de fato, em abril ele suspendeu o envio de verbas para a OMS e agora em maio ele rompe as relações
entre Estados Unidos e Organização Mundial de Saúde de forma definitiva. E isso tem a ver com a China. Eu até deixo no vídeo uma reportagem falando o que a China tem a ver com isso. Então vamos ver aí no slide. Para Trump, a OMS foi pressionada pela China para dar direcionamentos errados ao mundo sobre o novo coronavírus, causador da Covid-19. Trump também acusou a China de estar à frente das decisões da OMS, mesmo que Pequim financiasse menos o organismo do que os Estados Unidos, algo que vem sido criticado pelo presidente desde o início da pandemia. O mundo precisa de respostas da China sobre o vírus. A gente precisa de transparência, concluiu Donald Trump. Então, segundo Donald Trump, a OMS estaria favorecendo a China para a tomada de decisões ali contra o coronavírus. Ele não gostou muito, a gente sabe que Donald Trump é um presidente bastante centralizador, bastante autoritário, então ele não gostou, ameaçou. A OMS não mudou a postura de acordo com o próprio Donald Trump, mas a OMS, claro, fazendo tudo o que é possível, que é cabível. Então, Donald Trump corta as verbas enviadas para a Organização Mundial de Saúde e agora rompe relações, tá? Vamos para a última notícia de internacional e a gente vai falar agora de SpaceX. Nova fase na corrida espacial. SpaceX e NASA lançam foguete com astronautas. Bom, eu não sou muito ligada nessas questões de aí da NASA e de Marte e tal, tem gente que é fissurado nisso. E eu mesma, ao dia que eu vi esse lançamento, que foi num sábado, eu fiquei me questionando, mas por que isso é tão importante? Então, como isso realmente é tido como um marco, eu resolvi trazer para o vídeo de atualidades. Vamos esclarecer então por que isso é considerado um marco. A resposta está aqui, porque é um feito histórico. Então, é a primeira vez que a NASA envia astronautas para o espaço com uma empresa privada. É a primeira vez que a empresa do bilionário Elon Musk realiza um feito assim. Então, a empresa privada é do Elon Musk, que é o dono do Tesla, inclusive, que também faz carros elétricos. E é a primeira vez em 9 anos que a NASA envia astronautas para a ISS a partir dos Estados Unidos. Pois é, antes a NASA estava enviando os astronautas para o espaço com bases no Cazaquistão e na Rússia. A Rússia também está sempre envolvida aí com essa corrida espacial, digamos, né? Desde lá de trás da década de 60, ali no contexto da Guerra Fria. Então agora conseguiram lançar os astronautas com um ônibus espacial produzido nos Estados Unidos por uma empresa privada, porque antes isso só acontecia pela NASA, tá? Só a NASA podia construir esses ônibus espaciais com peças de empresas privadas. Então agora é a primeira vez que realmente a empresa privada que construiu todo o ônibus espacial, então a empresa do Elon Musk, e saindo então do Cabo Canaveral na Flórida, tá? Então, Estados Unidos pela primeira vez esse feito histórico.